Então, o que nós temos que aprender ou retomar de conteúdo, tá? Lembrar que nós estamos falando de grandezas, ok? Unidades de medida e operações. Vocês já viram vetor, vocês já viram de várias formas. O que eu pretendo fazer com vocês? Eu pretendo mostrar para vocês a forma Xandão de ver isso aí, tá? Vocês já sabem que funciona assim. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que existem dois tipos de grandeza, tá? Grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá? Grandeza escalar e grandeza vetorial. Escalar, apenas o valor. Então, vou me preocupar só com o número, tá certo? A taxa, a quantidade desse valor aí. Deixa eu só mudar a configuração aqui. Isso, ok. Então, é uma régua, é uma escala. Por exemplo, massa, tá? Se eu falar 20 quilos, é 20 quilos e ponto final. Tempo, temperatura. E a gente já ouviu falar também de grandeza vetorial, tá? Grandeza vetorial, qual que é a ideia? Além do valor, além do número, além da quantidade, eu preciso eventualmente direção e sentido. Sem esquecer que direção é horizontal ou vertical. E dentro da direção horizontal, sentido direita ou esquerda, sentido para cima ou para baixo. Tá ok? Não é obrigatório que eu trabalhe com direção e sentido, mas eventualmente há uma informação que esta grandeza, por exemplo, velocidade, carrega. Em alguns exercícios eu posso falar para você assim, olha, estou andando a 30 km por hora e a direção não faz a menor diferença. Em outros exercícios, sim. Tá? É aquele exemplo que eu dei. Se eu sair daqui de Itacoaritinga a 100 km por hora, que hora que eu chego em Araraquara? Nunca. Se eu for para cima, nunca. Tá? Se eu for para o lado oposto, eu tenho que dar a volta no planeta. Se eu for para Araraquara, então vai depender disso. Tá bom? Mas o mais importante dessas grandezas, e repare, velocidade, aceleração e força. O que eu preciso saber? Eu preciso pensar que, primeiro, todas as grandezas compostas de uma grandeza vetorial vai ser vetorial também. Por exemplo, pressão, né? Pressão é força sobre área. A pressão pode ser analisada de forma vetorial também. Por quê? Porque ela tem dentro da composição dela uma grandeza vetorial. A própria aceleração, que é velocidade por tempo, ela pode ser considerada uma grandeza vetorial porque a velocidade é vetorial, tá? Então lembre-se sempre disso. O que importa para a gente é que para eu representar uma grandeza vetorial, eu vou usar uma coisa chamada vetor ou o vetor. Tudo bem? Então, o que é o vetor? E nós vamos aprender hoje como lidar com vetores. Apenas isso. Nós não vamos falar de velocidade, nós vamos falar de aceleração, nós não vamos falar de força, nós vamos falar absolutamente de vetores. Mesmo que no exercício fale em velocidade, em aceleração, eu vou trabalhar como o vetor. Então, bota isso na sua cabeça. Primeiro, é uma aula de vetor. Então, é uma aula de matemática. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é um vetor? Tá? Um vetor é uma seta orientada. É uma representação matemática. Portanto, eu posso dizer que ela tem orientação no espaço. Se eu estou falando em espaço, eu estou falando em coordenadas. E eu já vou te ajudar. Ó. Eu posso falar de um vetor que está trabalhando em uma direção, em duas direções, 2D, ou até mesmo em 3D. Tá? Na prática, nós vamos trabalhar exclusivamente com 2D, tá? Se você entrar numa faculdade de exatas, você vai trabalhar em vetor 3D, tá bom? Mas guarde, vetor é uma seta que carrega uma orientação no espaço, portanto, um início e um fim. E eu estou falando aqui de geoanalítica, geometria analítica. Então, eu tenho certeza absoluta que você consegue lembrar de geometria analítica, tá bom? Então, vamos lá. Além da orientação no espaço, ele tem um tamanho, uma medida, que é representativa do valor. Então, quando eu olho para o vetor e falo, olha essa flecha, isto é um vetor. Ele tem começo e fim. E ele tem endereços. Aqui no caso, o 3 e o 2 do meu plano cartesiano.
Aqui no ponto B, o meu 3 com 4, 7. E o meu 5. Beleza? Vamos fazer mais retinho aqui para não ficar feinho. Tá? 5. Então, olha só. Analiticamente falando, geometricamente falando, esta reta, esta flecha roxa, ela tem um tamanho, esta medida, e se eu sei onde ela começa e onde ela termina, ela tem uma orientação. Ou seja, ela é inclinada um certo tanto nesse sentido. E ela tem início e fim, portanto ela tem uma orientação. Então é muito importante que a gente carregue essas informações junto com o vetor. Como que eu trabalho isso para me facilitar? Eu preciso saber o tamanho dele matematicamente falando. E para saber isso, é óbvio que você já entendeu a ideia. Eu preciso saber o tamanho desse lado, 7 menos 3, ou seja, este ponto menos este ponto, portanto, essa distância aqui é de 4. Eu preciso saber o tamanho dessa distância. Essa distância aqui é 5 menos 2, ou seja, isso menos isso, portanto, essa distância aqui é 3. E se eu sei a distância desses dois catetos, eu consigo calcular essa medida desse vetor. Você já sabe, obviamente, esse vetor aqui vale 5. Mas 5 o quê? Cara, se for velocidade, a grandeza da velocidade. Hoje não me interessa isso. Hoje interessa o que é um vetor. Tudo bem? Então, o que eu quero que você guarde? Se eu souber analisar as coordenadas desse cara e o seu endereço, eu consigo saber o seu valor. Porra, eu vou ter que fazer isso para tudo quanto é vetor? Não, não vai. Graças a Deus, eu tenho o conceito de vetor equivalente, tá? Então, nós podemos trabalhar com uma coisa chamada equivalência de vetores. Então, ao invés de eu trabalhar com um vetor aqui, dá uma olhada. Você está enxergando que essas três flechinhas são iguais, tanto em tamanho quanto em orientação? Lembra que eu falei para você, o que me importa num vetor? Orientação, ou seja, para onde ele vai, e o valor, tamanho dele. Então deixa eu pensar, esse cara aqui, ó, ele começa no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e termina no 12. Ele começa no 1, 2, 3 e termina no 6. Portanto, ele mede 3 de assim e 4 de assim. Conclusão que eu chego, ele mede 5 de assim. Repare que esse 3 é aqui a mesma medida 3. Meu triângulo retângulo fecha. Ok? Então esse vetor vale 5. Qualquer vetor, presta muita atenção que eu estou usando o conceito de equivalência de vetor e isso é fundamental. Qualquer vetor que tenha 4 na horizontal e 3 na vertical vai medir 5. Então esses dois vetores, esse aqui e esse aqui, são iguais. Por quê? Porque dá uma olhada. Esse cara vai do 0 até o 4. E ele vai do 0 até o 3. Portanto, esse cara também mede 5. Esses dois vetores são absolutamente idênticos. Deixa eu ver se você entende o que eu quero te dizer. Este vetor, ele pode ser representado pelas suas coordenadas x1 e x2. E pelas suas coordenadas y1 e y2. Por exemplo, x1 e x2 desse cara é 8 e 12. y1 e y2 desse cara é 3 e 6. Portanto, eu descubro que a largura dele é 4 e a altura dele é 3. Repare que eu chamei de ΔX porque é a distância entre os dois x. Repare que eu chamei de ΔY porque é a distância entre os dois y. Ok? Pessoal, não esquece, tá? Estou de olho no chat aqui. Qualquer dúvida que tiver no momento, me fala pelo chat que eu volto para vocês, tá bom? Vai ter um lapso aí para eu ler o chat e para eu voltar para você, mas fica à vontade para aproveitar a dúvida agora, tá? Se depois você rever a aula e tiver dúvida, também manda, tá? Que não tem problema não, a gente refaz tudo isso aí. O que você tiver de dúvida. Então vamos lá, só para continuar. A largura, olha só, largura horizontal 4, altura 3. E veja, do 8 para o 12. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, este cara é igual a este que começa no 0 e vai até o 4.
e começa no 0 e vai até o 3. Portanto, um vetor com esse monte de número pode ser representado por um vetor que vai do 0 ao 4 e um vetor x, né, que vai do 0 ao 4 e o vetor y que vai do 0 ao 3. Se eu começar sempre no 0, basta eu informar os outros dois lugares. Então, o que eu quero que você use agora? A representação. Representação de vetor mínimo. O que é vetor mínimo? Vetor mínimo é aquele vetor equivalente que começa na origem. Ou, em outras palavras, se eu colocar a origem no começo do vetor, eu não preciso falar que começa no 0, eu só falo qual o seu endereço vertical, 4, qual o seu endereço horizontal, 4, qual o seu endereço vertical, 3. Ok? Então isso facilita muito a nossa vida. Ao invés de eu representar o vetor com todos os seus endereços, como eu faço na geometria analítica, eu represento ele única e exclusivamente pelo menor número possível. Vou repetir de volta. Se eu tenho um vetor aqui, ó, não importa onde ele está, eu finjo que o começo dele é aqui, portanto, eu posso dizer esse número é como se fosse o 4, esse número é como se fosse o 3, porque o que me interessa é o tamanho dele e não onde ele começa e onde ele termina. É o tamanho dele. Na verdade, os tamanhos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tudo bem? Então é muito importante. Portanto, esse vetor aqui, ele pode ser representado por um par coordenado. E aí eu uso geometria analítica. Então, por exemplo, qual seria o vetor? Vamos dar um exemplo aqui. O vetor menos 2, 1. Um vetor desse cara seria alguém que começaria aqui no 0, menos 2 para a esquerda, 1 para cima. Seria esse vetor aqui. Ele pode começar em qualquer lugar, mas o que me interessa é o tamanho dele. Então, o que eu quero que você guarde aqui? Eu posso representar o vetor pelos tamanhos dele. Pelo tamanho horizontal e pelo tamanho vertical. Daqui a pouco eu vou usar isso e você vai enxergar isso direitinho. Tudo bem? Então, vou repetir. O que eu quero que você guarde desta tela? O conceito de equivalência de vetor. Todo vetor pode ser representado por duas coordenadas. Basta que eu jogue o 0 no começo dele. Por exemplo, este vetor aqui, ó, amarelinho que eu estou desenhando. Qual é o nome dele? Não sei, bota o 0 aqui, ele seria o 3 menos 3. Eu posso chamar esse vetor de 3 menos 3. Eu já sei tudo sobre ele. Porque se eu sei que esse é o x, esse é o y, se eu aplicar Pitágoras, eu descubro o tamanho dele. É assim que eu lido matematicamente com vetor. Guarda essa informação, vamos seguir em frente. Tudo bem, pessoal? Dá um ok aí quem está entendendo, se está alguma coisa muito confusa, que eu vou mudar de assunto aqui. Tudo bem? Cadê? Aqui. Outro assunto muito importante. Ok? Vetor oposto ou vetor negativo, tá? O que é vetor oposto ou vetor negativo? Vamos dar nome para esse cara? Vamos dar nome para ele algebricamente? Para eu dar nome para ele, eu vou usar o endereço dele. Ó, 1, 2. E esse outro endereço aqui que é o 5. Este vetor V, ele tem nome. E o nome dele é 2, 5. Ah, significa que ele começou na origem? Não, significa que o tamanho dele é 2 na horizontal, 5 na vertical. E se eu precisar saber o valor dele? Faz Pitágoras. Faz Pitágoras nesse triângulo aqui. 2, 5, calcula o valor dele, se eu precisar, tá? Por que eu estou te ensinando a questão, o conceito de valor oposto?
tá? Conceito de valor oposto porque eu vou usar ele daqui a pouco e você vai entender. O que é vetor oposto ou negativo? Se o vetor é este cara, o 2, 5, o seu oposto, ou seja, menos V, é menos vetor 2, 5. Esse é o nome dele. Então, o menos V é menos 2, menos 5. Vamos achar ele aqui. Menos 2, menos 5. Então, o que eu quero que você compreenda, esse aqui é o menos V. Vetor oposto é aquele que fica de bunda para o outro. Vira ele do avesso, mas não vira ele do avesso nele mesmo. Isto aqui não é um vetor oposto, tá? Ou seja, vamos falar desse jeito. Vetor oposto não é isto. Vetor oposto é 100% em oposição, lá do outro lado. Então, eu quero que você compreenda que vetor oposto é muda o sinal. Se eu tiver, por exemplo, este vetor aqui, ó, dá uma olhada neste cara aqui, ó. Vou tentar desenhar retinho, mas não sei se vai dar não, tá? Ó, este vetor aqui. Quem é o oposto dele? O oposto dele, se ele é o menos 3, 1, o oposto dele é o 3 menos 1. Esse é o oposto dele. E agora eu quero que você compreenda como que eu faço operações com vetores. Que tipo de operação que eu vou fazer? Vou repetir para você. Você vai fazer ou composição, soma de vetores, ou subtração de vetores. No ensino médio você não vai fazer multiplicação de vetores. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Você vai fazer só soma e subtração. Se no exercício você conseguir identificar se é para fazer uma soma ou uma subtração, acabou o seu problema. Porque você pode fazer essa soma de qualquer jeito. Vamos voltar lá que você vai entender o que eu quero que você entenda. O que é uma soma de vetores? Soma de vetores é cálculo da resultante. Você já fez isso um monte de vezes, cara. Tenho certeza absoluta que você já fez um monte de vezes. Você aprendeu a primeira regra, regra número A, rabo do elefantinho. Né? Você falou assim, ó, pega um vetor e põe o rabinho de um no focinho do outro. Então, se eu tiver que fazer uma soma de vetores, veja, uma composição, eu vou fazer assim, ó. Dá uma olhada nesse cara. Pega o primeiro vetor. Aonde ele acaba, você copia o segundo vetor. Por exemplo, esse segundo vetor, ele vem 2 para a esquerda e desce 5. Ele é, por exemplo, daqui a aqui, ó. Então eu pus a bunda do segundo vetor no focinho do primeiro. Esse é o V2. Aí eu pego o terceiro vetor, que é esse, pego a bunda dele e ponho a bunda dele e copio ele aqui. E aí eu penso no seguinte, aqui é o meu início, aqui é o meu final. Portanto, o meu vetor resultante é este. Você aprendeu a fazer isso já muitas vezes e recordou. Você só não entendeu o princípio por trás disso. E agora eu vou te mostrar como isso é muito mais simples do que você parece. Então, se você lembra da regra do elefantinho, ótimo. Se você não lembra da regra do elefantinho, eu quero que você enxergue esse outro método. Porque se eu consigo fazer isso, tá? Presta muita atenção. Quem que é o V1? Vou mudar de cor, que esse amarelinho é muito feio. Ó, quem que é o V1? Vamos dar uma olhada no nome dele? Quem que é o V2? Vamos dar uma olhada no nome dele? Quem que é o V3? Vamos dar uma olhada... Puta, professor repetitivo, hein? Ó, o V1, pega o endereço dele. Ele é o 33, concorda comigo? O V2, quem que é? Ele é o menos 2, menos 5. Quem que é o V3? Ele é o 5, 0. Beleza? Faz uma soma desses vetores. Porque pensa bem, quando eu ando no V1, eu andei 3 para a direita e 3 para cima. Quando eu ando no V2, eu andei 2 para a esquerda e 5 para baixo. E o que eu estou fazendo na soma de vetores? Estou fazendo 1, 3 para cima, 3 para a direita,
depois estou fazendo 2 para a esquerda, 5 para baixo, depois estou fazendo 3, 5 para a direita. Então é a mesma coisa que eu fazer os passos x e y por vez. Então, se eu andei 3 para a direita, depois 2 para a esquerda, depois 5 para a direita, eu andei o total de 5 mais 3 menos 8, 6. Se eu andei 3 para cima, 5 para baixo, 0, eu andei o total de menos 2. Esse é o meu vetor resultante, meu vetor composição daqueles caras, a soma vetorial ou resultante. Eu posso fazer desse jeito e posso usar outras técnicas. Você viu Pitágoras, lei de seno e cosseno, rabo do elefantinho. Mas matematicamente falando, esse é o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e menos 2 é esse cara aqui. Compara os duas resultantes. Dá uma olhada. Oh! Então, eu quero complementar o que você já sabe com algumas informações matemáticas. Tá? Dei um Ctrl Z a mais, ó, perdi a flechinha. Tudo bem? Isso é soma de vetores. Que outra conta que eu vou fazer? Esta. Ah, tem outro método ainda. Eu sou tão espertão que tem outro método ainda. Olha só, você aprendeu também a fazer isso aqui, ó. O método de decomposição, que é o mesmo, tá? É o mesmo método. Por exemplo, este vetor amarelo aqui, ó. Aliás, vou marcar só o nome dele em amarelo. Esse vetor 1, você concorda que ele é esta flechinha para cima e esta flechinha para a direita? Você concorda que esse vetor V2, ele é composto dessa flechinha para a esquerda e dessa flechinha para baixo? Você concorda que esse vetor V3, ele é essa flechinha para a direita? E aí eu posso fazer uma composição só vertical e horizontal. Na vertical, o que está acontecendo? Um cara puxando para baixo com 5 e o outro puxando para baixo com 3. Para cima com 3. Repara, olha a sua conta Y. Para cima com 3, para baixo com 5. Esse zero não entrou na conta. Na horizontal, o que eu tenho? Eu tenho um puxando para a esquerda com 2. Olha ele aqui. E 2 puxando para a direita, um com 3 e um com 5. É o mesmo princípio. Então, o que eu quero que você veja é que regra do elefantinho, essa aqui, ou decomposição, é a mesma coisa que fazer a conta algébrica. Então, nós estamos incluindo a conta algébrica para você. Tudo bem? E agora vem uma coisa que é muito importante, eu não sei onde está aqui, cadê? Aqui, subtração de vetores, ou vetor relativo. Então presta muita atenção, tá? Porque tem um exemplo aqui embaixo, tá vendo já, ó, velocidade relativa. O que é subtração de vetores? É uma conta. Qual é o vetor da conta? V1 menos V2. V1 menos V2. V1 é esse. Menos V2 não é esse aqui. Menos V2, lembra que eu te falei? Menos V2 é o oposto do V2. Portanto, eu preciso fazer o oposto do V2. Eu preciso virar o V2 do avesso. Quem que é o V2 do avesso? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o menos V2. Então, a conta que eu vou fazer, eu vou tirar esse círculo aqui só um minutinho. A conta que eu vou fazer é V1 menos V2. E eu vou fazer o cálculo com esses dois vetores, V1 e menos V2. Eu preciso do resultado dessa combinação. E aí eu posso fazer da forma que eu quiser. Ou rabinho do elefantinho, ou seja, põe um aqui e depois põe o outro. Ou eu faço a decomposição desses dois e resolvo. Ou eu identifico o valor deste cara, ou seja, ele é o 6, 0. Identifico o valor desse cara, 3 menos 3, e faço a conta com esses dois caras, 9 menos 3. Esse é o vetor resultante, 9 menos 3 aqui. Subtração de vetores. Repare que existe uma diferença gigantesca, porque não existe, a gente fala, a propriedade da comutatividade. Na subtração, 8 menos 2 é diferente de 2 menos 8.
aqui no vetor também. Então, V1, ou seja, eu falo assim, relação de 2 em relação desculpa, 1 em relação a 2, 2 em relação a 1. Então, velocidade ou vetor relativo, vetor comparativo de 1 em relação a 2 é V1 menos V2. De 2 em relação a 1 é 2 menos 1. Isso é totalmente diferente. Por quê? Porque agora é o V2, este mesmo cara, porém não é o V1, é o oposto do V1. Ou seja, este cara aqui, ó, virado de avesso mundo, menos V2. E agora eu vou fazer minha composição assim. E o resultado dá totalmente oposto. O resultado você vai ver que vai dar para cá. Fiz nas coxas para não perder tempo fazendo conta, tá bom? Mas se você quiser fazer algebricamente, esse cara é o menos 6, 0. E esse cara é o menos 3, 3. Faz a sua conta, x com x, menos 9, y com y, 3. Ele dá exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Vai dar aqui mais ou menos. Tudo bem? Vou te dar um exemplo disso. Velocidade relativa. Tá? Exemplo só para a gente não ficar perdido. Tudo bem? Velocidade relativa. Ó, o nosso amigo, eu falei para usar o chat, mas um amigo nosso aí mandou no WhatsApp mesmo, né? Então presta atenção. Ele perguntou se subtração é a mesma coisa que a soma. Então olha na lousa aqui, Deixa eu ver se você entende. 2 mais, desculpa, 5 menos 3, não é a mesma coisa que 5 mais menos 3? Com vetor é a mesma coisa. V1 menos V2, não é a mesma coisa que V1 junto com menos V2? Se você identificar quem é o vetor oposto, você consegue fazer a conta. Então, só tome cuidado, eu vou fazer a resultante, mas antes eu vou ter que inverter um dos vetores quando eu faço o vetor relativo. Mas o que me interessa mais, saber onde eu vou usar isso. Eu vou te dar um exemplo onde você vai usar isso. 2 carros, tá? 2 carros. O A e o B. O A está indo para a direita com velocidade de 20. O B está vindo para a esquerda com velocidade de 30. Óbvio que o choque vai ser a 50, você já sabe disso. Mas eu não posso falar em vetor se eu não puser um referencial arbitrário. Então eu vou dizer assim, ó, quem está para a direita é positivo. Portanto, esta velocidade ela é mais 20 oficialmente. Esta velocidade é menos 30 oficialmente por conta do meu referencial. Então eu posso dizer o seguinte, VA é mais 20, VB é menos 30 e ponto final. Qual que é a velocidade de A em relação a B? Ou qual que é a velocidade relativa de A em relação a B? Qual o significado disso? Velocidade de A em relação a B é, se o B tivesse parado, qual a sensação que ele teria do A? Você concorda que ele teria vindo a 50? O que eu quero que você entenda é, um carro a 20 e um carro a 30, é óbvio para você que o choque é a 50, que as velocidades aumentam no choque, tá? Mas a ideia que eu quero que você veja é quem fica parado e o significado da frase. Velocidade relativa ou velocidade de A em relação a B. Em relação a B, ou seja, o B está parado. Portanto, é VA menos VB. Portanto, é 20, porque eu sei que o vetor é positivo, esse cara está para lá, menos 30. Eu virei esse cara do avesso antes de fazer a conta. É isso que eu quero que você entenda. Tá ok? E ao contrário também, velocidade relativa de B em relação a A, ou seja, supondo que o A esteja parado, que percepção ele teria do B? Então, se o A tivesse parado, que percepção ele teria do B? VB menos VA. Ou seja, menos 30 menos mais 20. Repare que essa conta dá mais 50, ou seja, dá 50 para lá, para a direita.
Esse cara dá menos 50, ou seja, dá 50 para cá. Então olha a interpretação que eu quero que você tenha. Qual é a velocidade de A em relação a B? Se o B está parado, é como se o A tivesse vindo a 50 por hora. Velocidade relativa de B em relação a A. Se o A estiver parado, é como se o B tivesse vindo a 50 por hora para esse lado, para a esquerda. Então, tem alguns exercícios e a gente vai ver isso. Eu quero só te dar o exemplo para você não ficar perdido, tá bom? Agora tem um outro fato que você já viu também, que a gente vai relembrar, que é decomposição em versores. Aqui, o que é decomposição em versores? Pegar aquele cara inclinado e falar qual o tamanho da sua peça horizontal, qual o tamanho da sua peça vertical. Aqui, quando tem os quadradinhos, é fácil, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse tamanho é 6. A coordenada x desse vetor é 6. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. A coordenada y dele é 5. E aí eu faço as contas do jeito que eu quiser. Porém, se eu não tivesse tudo isso, se eu tivesse só o tamanho dele, como é que eu faço? Você já aprendeu, é muito simples. Eu vou usar o ângulo. Vou usar alfa porque eu gosto de usar alfa. Então, para eu achar o tamanho horizontal dele, vermelhinho, ou o tamanho vertical dele, pode ser aqui, ou pode ser aqui, tanto faz, eu vou usar seno e cosseno. Vamos chamar esse cara de vetor y. E vamos chamar esse cara de vetor x, em relação ao meu vetor v. E aí você já aprendeu, vou fazer rapidinho, que seno de alfa é igual ao vetor y dividido pelo v. Cateto oposto sobre hipotenusa. Tudo bem? Portanto, se eu passar o v multiplicando, o vetor y, ou seja, aquele que está de frente para o ângulo, cateto oposto, ele é vetor vezes seno de alfa. Ou seja, o cara que está na frente do ângulo, cateto oposto, é v seno. Da mesma forma, cosseno de alfa é cateto adjacente, vx dividido por v. Eu tiro daqui então que o vx, ou seja, aquele v horizontal, eu falo horizontal, mas toma cuidado, aquele v que está em adjacência, ou seja, cateto adjacente, ele é v cosseno do ângulo. E aí eu consigo decompor esse cara nas suas peças. Decomposição de vetores. E aí a gente mata o assunto vetor do ponto de vista matemático, do ponto de vista geométrico, tá? Só para revisar, o que eu preciso que você saiba, eu preciso que você lembre o conceito de grandeza vetorial, eu preciso lembrar quem é o vetor, tá? Ele é uma seta orientada, portanto ele tem coordenadas e um valor. Eu preciso entender vetor equivalente, então eu posso reduzir o vetor apenas aos seus nomes x e y. Isso é muito importante. Com isso eu sei o tamanho dele e os seus versores horizontal e vertical. Preciso lembrar do que é oposição, é só mudar o sentido dele. Preciso saber fazer contas. Somas, rabo do elefantinho, decomposição ou soma algébrica. E preciso saber fazer subtração de vetores para saber fazer a questão do relativo. Lembra que na subtração eu vou ter o conceito de A em relação a B, portanto o segundo está parado. Então A em relação a B, quem tiver parado vai ser subtraído. Quem tiver parado vai ser subtraído, tá? E a decomposição de vetores, que é aquilo que a gente já fez. Tem um monte de exercício, eu selecionei os da apostila, tá aqui para você dar uma olhada, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios, vamos fazer um por um para eu te mostrar, tá bom? Tomar um pouquinho d'água que a gente também não é de ferro, né? Maravilha. Vamos lá? Estica os braços aí, dá uma respirada. Acredito que em 20 minutinhos a gente acaba, tá bom? Se tiver tudo algum probleminha, já vai mandando para mim. Então, isso é da sua apostila. Se você quiser abrir a apostila aí, não tem problema. Senão você faz depois, tá? É o número 2, porque o número 1 é teórico, eu pulei alguns, tá? Então, olha lá. A figura
mostra um navio, a vista aérea de um navio de carga e 2 rebocadores que manobram conjuntamente, atados por um cabo do mesmo ponto na proa, papapá. A força do A é tal, a força do B é tal, mas o que é mais importante? Eu tenho uma noção do que está acontecendo aqui. Sempre, sempre, sempre traga para a sua realidade. Este barquinho número A está puxando para cá, este barquinho número B está puxando para cá. E os dois estão puxando juntos. Portanto, eu quero saber o resultado desta força. Deu para entender a ideia? É simples, é só calcular a resultante. Beleza? Então, a ação conjunta dos rebocadores corresponde a uma força resultante. Cara, resultante acabou a conversa. Eu tenho uma para cá, de 8 vezes 10 a quarta. Eu tenho outra para baixo, de 6 vezes 10 a quarta. Usa a técnica que você quiser. A técnica que você quiser. Tá ok? Porém, para eu saber o tamanho, eu vou usar o seguinte. Sempre geometria. Rabinho do elefantinho. Primeiro vetor mede 6 vezes 10, 8, perdão. 8 vezes 10 a quarta. No narizinho dele eu vou pôr a bundinha do outro. 6 vezes 10 a quarta. O meu vetor resultante é, pega onde você começou e liga com onde você terminou. Ou seja, o rabinho do primeiro elefante com o focinho do último elefante. Este cara é o meu resultante. É só aplicar Pitágoras, tá? Eu não vou fazer essa conta para não ter perder tempo, mas eu sou um cara muito chato, né? Dá uma olhada. Eu conheço o famoso triângulo 3, 4, 5. Portanto, eu conheço todos os seus proporcionais. O dobro, o dobro, o dobro. Então, eu sei que esta conta vai dar 10 vezes 10 a quarta. Ou 1 vezes 10 a quinta, alternativa B de Casa do Ganso. Beleza? O que me importa mais é o método e não a conta. Vamos para o próximo exercício. O que eu quero que você veja nesse exercício? Eu escolhi poucos exercícios, mas com informações preciosíssimas, tá? Eu quero que você bata o olho e fala, que desgraça é essa? Tudo bem? Isto aqui é o que a gente chama de versor ou versor base. Ó, versor base. Deixa eu só dar uma analisada aqui. Qual que é a segunda? Espera aí que eu já vejo aí, pessoal. Ó. Tá. Depois eu vou refazer a segunda aí a pedidos, tá ok? No finalzinho da aula, depois que eu acabar tudo, eu volto na segunda, tá? O que pode ter acontecido na segunda para você? Vou voltar aqui, ó. O que pode ter acontecido na segunda questão para você, nessa questão aqui, tá? A decomposição de cada um. Eu vou pedir para você retomar o vídeo, tá bom? E dar uma olhada nessa parte da aula aqui, ó. Como que eu decomponho ela, como que eu decomponho ela em seno, cosseno, aqui, ó. Em seno, cosseno, tá? A da formiga, isso. Tem alguém me falando no WhatsApp aqui, por isso que eu tô atento a vocês, tá? Então vamos lá, ó. Esta aqui, este conteúdo é o responsável para resolver a questão da formiguinha. Depois eu faço ela no final da aula, tá? Tudo bem? Quem está me pedindo aí, fica tranquilo, acabou a aula, eu refaço ela. Mas este conteúdo que está aparecendo na tela agora, decomposição em seno e cosseno, é o que é o assunto específico para resolver o exercício da formiguinha, tá bom? Vamos voltar lá no exercício do TC, esse aqui, tá? Então esquece a formiguinha, daqui a pouco eu volto lá no final da aula e eu refaço ele, ok? Não se preocupe. Vamos nessa. Esse exercício é muito importante, muito importante, esse conceito que eu estou mostrando para você aqui, ó, tá? O conceito de versor ou de unidade versionadora, unidade de vetor horizontal e vertical, tá? É o tamanho das medidas que eu uso de referência, tudo bem? Vou te explicar. Dá uma olhada neste cara aqui, ó, este azinho.
Este Azinho, na verdade, ele é composto por este trecho horizontal, você concorda comigo? E este trecho vertical. Concorda comigo? Portanto, ele é feito de 1, 2, 3, 4 quadradinhos na vertical e 1, 2, 3, 4 quadradinhos na horizontal. Então, este vetor A, eu posso representá-lo, na verdade, por 4 quadradinhos na horizontal e 4 quadradinhos na vertical. Se a minha unidade básica fosse o quadradinho. Na verdade, a minha unidade básica U são 2 quadradinhos. Portanto, se eu pensar bem, ele tem um U aqui e outro U aqui. Um U aqui e outro U aqui. Então, como que é o nome deste vetor? Como que é o nome deste vetor A? Veja bem, o nome dele é um nome algébrico, tá? Como é que é o nome desse cara? Vetor algébrico, perdão. Como é que é o nome dele? Se eu usar quadradinhos, o nome do A é mais 4, menos 4. Se eu usar quadradinho, desculpa, mais 4, mais 4. 4 na horizontal, 4 na vertical. Repare, eu estou olhando só para o A, tá? Porém, se eu usar a minha referência indicada, que é o U, ele é 1U, 2U na horizontal, 1U, 2U na vertical. Então, nem sempre eu vou usar os quadriculados. Pelo contrário, na grande maioria das vezes, ou do ponto de vista técnico, eu tenho que olhar qual o tamanho da unidade que ele me deu. Tudo bem? Qual o tamanho da unidade que ele me deu. E neste caso, o tamanho da unidade que ele me deu é 2 quadradinhos valendo U. Portanto, se eu pegar o meu vetor A, deixa eu só arrumar aqui as retinhas. Se eu pegar o meu vetor A, tá? E desenhar ele aqui, eu vou perceber que ele tem 2U na horizontal e 2U na vertical. Porque cada U é 2 quadradinhos. Se cada U é 2 quadradinhos, esse vetor tem que ser expresso na minha unidade básica ou no meu versor. Então eu preciso ter isso em mente, tá? Quando eu for desenhar o meu vetor, eu vou usar esses números aqui. Então, quem que é o A? Quem que é o A? Nossa, que bagunça que tá isso aqui. Ó, quem que é o A? O A, ele é 4 quadradinhos, portanto 2U na horizontal. 4 quadradinhos, portanto 2U na vertical. Quem que é o meu B? O meu B, ele é a mesma coisa que o A. 4 quadradinhos, portanto 2U na horizontal. 4 quadradinhos, portanto 2U na vertical. E o meu C? O meu C é 0 quadradinhos na horizontal, portanto 0U. E 4 quadradinhos para baixo, portanto menos 2U. E ele quer que eu faça esta conta aqui, ó. Ele quer que eu calcule A menos B mais C. E é só fazer isso. Quem que é o A? 2U, 2U. Quem que é o B? 2U, 2U, mas ele quer o menos B, menos 2U, menos 2U. Quem que é o C? 0 e menos 2U. E faz isso do ponto de vista algébrico. Faz essa conta, 0. Faz essa conta, menos 2U. Portanto, quem que é esse cara? Ele é o próprio C. Veja, ele é 0 na horizontal, 2 para baixo. Este aqui é o D. Se eu quisesse fazer no plano cartesiano, posso fazer no plano cartesiano? Claro que você pode fazer no plano cartesiano. Quem que é o A? É esse. Quem que é o menos B? É o B ao contrário. E quem que é o C? É esse. E repare que se o A é igual ao B, um mata o outro. Isso que aconteceu no exercício anterior da formiguinha. Um matando o outro. Tá bom? Então, do mesmo jeito, de qualquer jeito que eu fizer. Então, portanto, a resultante é 2U
em sentido vertical para baixo. Aqui. Tudo bem? 2U em sentido vertical para baixo. Tá ok? Alguém me questiona aí, ó. O que significa isso? Isso é só para você dizer que este cara recebe o nome de vertical. Tá? Por quê? Porque é isso que vai me dizer a resposta. E se aqui tivesse escrito horizontal, ou direção X, ou direção beta, eu ia falar, tem que ser 2U na direção beta para baixo. Tudo bem? É só para ter uma referência e dizer que esse cara está exatamente na vertical. Tá ok? Considere duas forças, F1 e F2, de intensidades 10 e 15, aplicadas a um ponto material. Um possível valor da intensidade das forças resultantes é... Porra, não falou nada, cara. Não falou nada. Falou para mim que F1 é 10 e que F2 é 15, cara. E elas estão aplicadas no mesmo ponto. Por exemplo, isso aqui, ó, F1 e F2 vale. Isso aqui, ó, F1 e F2 vale. Caraca, qual que é um possível valor? Isso é um exercício clássico, tá? De máximo e mínimo. Vamos pensar a seguinte situação. A melhor e a pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, eu puxo para um lado e você, grandíssimo filho da mãe que é, puxa para o outro lado me atrapalhando. Diego tá online? Eu não vi, né? Eu ia usar ele, mas não tem problema. Usei algum filho da mãe qualquer aí, ó. Na pior situação, uma tá para um lado, outra tá atrapalhando tudo ela. Por exemplo, a de 15 tá para um lado, a de 10 tá para o outro. Qual que é a resultante nesse caso? 5, você concorda? Porque antes de tudo eu tenho que botar um referencial. Se eu usar o referencial padrão, para a direita é positivo, isso aqui é mais 15, isso aqui é menos 15. Resultado das duas, mais 15 menos 10, 5 newtons. Na melhor das hipóteses, eu estou puxando para um lado e aquele cara que era um grande filho da puta agora é um grande amiguinho meu e puxa para o mesmo lado. Na melhor das hipóteses. Nesse caso, esta é mais 15 e esta também é menos 15, é mais 10. Mais 10. Portanto, a resultante aqui é 25. Uma coisa eu te garanto. No mínimo, o resultado dessas duas forças é 5. No máximo, o resultante dessas duas forças é 25. Portanto, qualquer valor de interação entre elas tem que estar entre esses dois valores. Porque esta é a pior situação possível e esta é a melhor situação possível. 0 não é, 2 não é, 4 não é, 30 não é. Eu fico com a alternativa D. Tudo bem? Ah, mas como elas estão para ser 12? Não sei. Mas uma coisa eu te garanto. Se tivesse oposição, daria 5. Se tivesse no mesmo sentido, daria 25. Tudo bem? 19. Dois barcos 1 e 2 movem-se em um lago com velocidades constantes de mesmo módulo. Portanto, essa flechinha vermelha me indica para onde este barquinho 1 está indo. E esta flechinha vermelha me indica para onde o barco 2 está indo. Ok, maravilha. Aí você fala, nossa, vai para lá. Cuidado. Vamos entender o que está perguntando, tá? Em relação à água, a direção do movimento do barco 1 é perpendicular à do barco 2, portanto, ótimo, perpendicular. E as linhas tracejadas indicam o sentido do deslocamento dos barcos. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a velocidade do barco 2, medida por uma pessoa que está no barco 1, deixa eu ver se eu entendi. Se eu estou no barco 1 e quero saber o que está acontecendo no barco 2, é como se eu fosse parado, ou melhor, é como se aqui fosse o meu referencial. Portanto, eu quero saber V2 em relação, pelo amor de Deus, escreve bonito, em relação a V1. Ou seja, eu quero V2 em relação a 1. Ou seja, é V2 menos V1. Porém, tá?
em sentido vetorial, tá bom? Em relação vetorial, ok? Maravilha. Então, o que eu tenho que pensar? Faz a conta, tá bom? Vamos desenhar aqui o vetor V1. Olha o vetor V1. Vou pôr verdinho para ficar diferenciado, tá? Faltou o aqui. Aqui. Ó, V1, concorda que ele é para cima? Esse é o V1. V2, concorda que é para cá? O que eu quero? Eu quero V2 menos V1. Portanto, o que eu quero é V2 menos V1. Eu quero a resultante disso. Portanto, vai dar uma flecha neste sentido. Ou seja, a velocidade do barco 2 normal e a velocidade do barco 1 invertida. Resultante disso nesse sentido. Como as duas são iguais, vai ser o vetor R, este cara aqui. Alternativa C. Tudo bem? O que eu preciso fazer nesse exercício? Trazer essas forças para as suas componentes horizontal e vertical. Então, por exemplo, esta força F, eu preciso trazê-la para cá e para cá. Porque eu não quero trabalhar com ela. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer a decomposição desse F aqui, tá? Como é que eu faço isso? Eu faço isso usando trigonometria. Por exemplo, eu tenho um ângulo de 60 graus aqui. Ou seja, eu preciso descobrir quem é esse cara. E esse aqui é o F. Eu sei que cosseno de 60 é cateto adjacente, este cara aqui que eu quero saber o valor, fx, sobre f. Ou que esse fx é f cosseno de 60. Então, o que eu quero que vocês entendam? Este pedaço que está adjacente ao ângulo é sempre f cosseno do ângulo. Este pedaço que é oposto, ele é sempre f seno. Tudo bem? Então eu vou mostrar de outro jeito. Eu tenho em relação a essa força verde aqui, eu vou ter a sua componente horizontal e a sua componente vertical. Esta componente horizontal, eu vou fazer separado aqui. Deixa eu apagar esses eixos. Fica mais fácil ainda a gente fazer desse jeito. Tá? Ó, vamos lá. No ponto de vista horizontal, eu tenho essa força aqui que é F cosseno de 60. Ou, se cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, eu posso chamar essa força de raiz de 3 sobre 2F. Beleza? Minto, perdão, né? Cosseno de 60 é meio. Perdão, F sobre 2. Tá bom? Esta vertical, eu posso chamar de F seno de 60. Como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, eu posso chamar essa força de raiz de 3 sobre 2F. Se eu fizer a mesma coisa com esta força aqui, e repare, eu vou apagar tudo para ficar mais fácil a visualização. Esta força aqui, ela tem uma componente horizontal para a esquerda e para cá. Eu só preciso achar o ângulo. Eu tenho que achar esse ângulo aqui. Como tudo é 120 e aqui é 90, é porque esse ângulo é 30 graus. Esse ângulo é 30 graus. Tudo bem? Então, o que acontece? Esta força para baixo é o cateto adjacente, portanto, ela é F cosseno de 30. Esta força para cá é o cateto oposto, portanto, ela é F seno de 30. Ok? Vamos replicá-las aqui. Esta força vermelha para baixo é F cosseno de 30 ou cosseno de 30 vezes F. Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Para a esquerda, ela é seno de 30. Seno de 30, portanto, ela é F sobre 2. E para a direita, sobrou aquela azul, esta força aqui, no valor de F. E para cima, sobrou esta aqui, no valor de F. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar de par em par, de duas em duas. Por exemplo,
Se eu juntar essas duas, é como se eu tivesse uma para a esquerda de f, concorda? Meio f mais meio f. Então esse desenho vai ficar f para a esquerda, f para a direita, f para cima, esta outra aqui, ó, raiz de 3f sobre 2, e para baixo raiz de 3f sobre 2. Repare que esse f para a esquerda e esse f para a direita se matam. Da mesma forma que este raiz de 3f para cima, raiz de 3 sobre 2, e esse aqui se matam. Então o que eu quero que você enxergue? Esta mata esta. Estas duas mata esta. Sobra uma para cima, o que justifica a resposta, tá bom?